Olá, meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo irmão Renan Barbosa e nesse dia de hoje, meus amados irmãos, eu vou trazer um vídeo para as nossas vidas que muitos cristãos ainda têm dúvida hoje em dia. Eu devo guardar o sábado, sim ou não? Uma dúvida recorrente por alguns irmãos. Uns dizem que tem que guardar o sábado, outros dizem que não tem que guardar o sábado. Mas o que é que a Bíblia fala sobre guardar o sábado? Hoje nós vamos saber se o cristão ele deve ou não guardar o sábado. Hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre o guardar ou não guardar do sábado. Eu me chamo irmão Renan e vamos começar conversando sobre esse assunto. Bom, meus amados irmãos, e para isso eu separei alguns textos, bases aqui, para nós se basearmos se o cristão ele deve ou não hoje em dia guardar o sábado. Se o cristão ele deve ou não guardar o sábado, guardar a lei. Porque guardar o sábado consiste em você guardar toda a lei. E vamos lá. O primeiro versículo que eu estou para trazer para as nossas vidas é Tiago 2:10. Vamos lá para as nossas Bíblias. Tiago capítulo 2, versículo 10. Que vai dizer assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Mais uma vez, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Pronto. Esse versículo aqui, ele já responderia tudo. Por quê? Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Todos o quê? Todos os outros mandamentos. Se você guarda só o sábado e não cumpre todos os outros 10 mandamentos, você já se tornou culpado de todos os outros. Por exemplo, não adianta você só guardar o sábado e adulterar. Não adianta só guardar o sábado e dizer falso testemunho. Não, você para seguir a lei, você tem que cumprir todas as leis. Não adianta só guardar o sábado. E a palavra do Senhor ela também vai nos dizer que o único que cumpriu toda a lei foi Jesus. Só Jesus. Ele foi capaz de cumprir toda a lei. Nenhum outro é capaz de cumprir toda a lei. Nenhum homem foi capaz de cumprir. Nem mesmo Moisés. Ele foi capaz de cumprir toda a lei. Moisés ele não foi capaz. Então, se você guarda o sábado e não guarda os outros mandamentos, deixa de lado os outros mandamentos, você é culpado de toda a lei. Por quê? Porque no tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Agora a gente vive no tempo da graça. O evangelho do reino de Deus é pregado hoje sobre as nossas vidas. O evangelho, nós hoje pregamos a volta de Cristo Jesus. Nós hoje não temos que viver mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Aí tem gente que fala: irmãos, mas Jesus não falou, eu não vim para abolir a lei, tal. Beleza, Jesus não veio para abolir, mas ele veio para cumprir. Jesus cumpriu a lei. Até Jesus, a gente vivia no Antigo Testamento, a gente vivia debaixo da lei. Após Jesus, o véu se rasga. Hoje nós temos acesso ao Pai, porque se nós estivéssemos debaixo da lei, a gente não tinha acesso. Hoje nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus. Ele deixou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então hoje nós temos acesso. Mas não vamos só ficar aqui nesse texto. E o próximo versículo, meus amados irmãos, que nós vamos ver, está no livro de Lucas, seu capítulo 16 e o seu versículo 16. É um texto muito conhecido e vamos embora ler Lucas 16, verso 16, que vai dizer também assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. Mais uma vez, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. Então, meus amados irmãos, como nós vimos aqui também em Lucas 16, ele vai dizer que a lei e os profetas duraram até João. Quem é João? João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus,
e todo homem emprega a força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João. Depois de João Batista, o cristão não vive mais pela lei, ele vive segundo Cristo viveu. O cristão ele deve ter uma base de vida segundo Cristo viveu. Como foi que Cristo ele viveu? Jesus ele guardou o sábado. Jesus foi condenado pelos fariseus por não guardar o sábado, porque no dia de sábado estavam os discípulos de Jesus caçando o que comer, e os fariseus chegando ali falaram que os discípulos de Jesus não guardavam o sábado. E Jesus pergunta: se uma vaca tua cair no dia de sábado, tu não vai lá tirar? Ou seja, Jesus ele sempre falou que depois não tem nada dizendo que você não pode, que você não deve trabalhar no dia de sábado. Jesus ele não guardou o sábado, e nós que seguimos Jesus, creio eu que também não devemos guardar o sábado, porque senão nós temos que guardar toda a lei. E após Jesus vem a época da graça, e a gente não vive mais pela lei, mas vive pela graça, não mais na lei. E o próximo capítulo, meus amados irmãos, que eu vou trazer para nós lermos e falarmos sobre isso é Gênesis, o seu capítulo 2 de Gênesis, o verso 1 ao 3, que muitos usam esse texto para falar que Deus ele manda guardar o antigo, os 10 mandamentos, que Deus ele manda guardar o sábado. Vamos ler com atenção Gênesis capítulo 2, vamos ver o que vai falar aqui. Vamos lá, Gênesis 2, do 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus fizera e criara. Mais uma vez, vamos ler com atenção. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, ou seja, Deus ele terminou tudo no dia 7º, no 7º dia, que é o sábado, Deus ele também trabalhou e ele finalizou no dia 7º a obra que tinha feito e descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus ele trabalhou no sábado e descansou no sábado. E aqui não está falando que Deus ele guardou o sábado, mas está falando que Deus ele santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Então Deus ele não mandou que guardasse o sábado, tanto que os patriarcas não guardaram o sábado. Se a gente for ler as escrituras, a gente não vai ver que nenhum dos patriarcas, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nenhum deles guardaram o sábado. Por quê? Nós vamos ver no próximo versículo, no próximo capítulo que eu vou trazer, que guardar os sábados era um mandamento exclusivo para o povo de Israel. Se você mora em Israel, se você mora lá em Jerusalém, você tem que guardar o sábado. Se você não mora, você não tem que guardar o sábado. Até hoje, quem mora lá guarda o sábado, porque é um mandamento para eles e não para nós. Nós seguimos a Cristo e muitos deles não seguem a Cristo. Vamos ter isso como nossa consciência, como a Bíblia aqui que a gente está lendo. Deus ele não mandou santificar o sábado. Deus ele só santificou, me perdoe. Ele não mandou nem Adão guardar o sábado aqui. Deus ele não mandou guardar o sábado. Ele só santificou o sábado. Depois que ele fez, os patriarcas não guardaram e ninguém guardou. Deus ele só santificou o sábado e descansou de toda a sua obra que ele fez. Ele ainda trabalhou no dia de sábado. Por isso que Jesus ele fala no Novo Testamento: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ponto. Vamos lá para o próximo capítulo e versículo. E o próximo capítulo, meus amados irmãos, que eu vou trazer para que nós venhamos entender se devemos ou não guardar o sábado, é Êxodo 31, olha lá, 14, do 13 ao 14, só esses dois versículos, que vai dizer assim: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada
do meio do seu povo. Ponto. Beleza, para que foi? Deus falou com quem? Com Moisés. Moisés guardava o sábado? Não, especificamente Moisés também não guardava o sábado. E Moisés estava no meio. Mas olha o que falou. Portanto, tu pois, 13, tu pois fala aos filhos de Israel dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Era o sinal de Deus e o povo de Israel. O povo de Israel tinha que guardar o sábado, mas nós não temos que guardar o sábado. Era para o povo de Israel e todo estrangeiro que vivesse na terra de Israel. Somente isso. O estrangeiro que vivesse lá e o povo de Israel. Todos esses que vivessem lá tinham que guardar o sábado. Mas não nós cristãos. Isso não chega a nós, porque nós somos gentios. Nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Nós éramos gentios. Hoje nós somos co-herdeiros de Deus através de Jesus. Isso não se habilita a nós. Isso era para os israelitas e ainda é hoje para os israelitas, aqueles que ainda não seguem a Jesus. Para eles que seguem e guardam os mandamentos, mas não para nós que somos cristãos. Isso também era costume daquela cidade que Deus impôs ali. Que era israelita, tinha que guardar. Que não era, não guardaria, só se fosse estrangeiro e morasse ali. Mas Deus, ele não deixava de usar aquele que não guardasse o sábado. Ainda tem outro capítulo, nós vamos ver aqui, antes de encerrarmos isso aqui, que já ficou bem claro para a maioria dos irmãos, que o cristão, nós que estamos em Cristo, nós não devemos guardar o sábado, mas nós devemos seguir o que Jesus ele nos ensinou, o que Jesus nos mandou. Vamos lá, para o próximo capítulo, que nós vamos encerrar aqui a nossa dúvida se nós devemos ou não guardar o sábado. E o próximo capítulo, meus amados irmãos, que nós vamos ver, está no livro de Mateus, seu capítulo 22, os versos 37 ao 40. Mateus 22, versículos 37 ao 40. Vai dizer assim: E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Segundo os mandamentos em dois. Ele não manda guardar o sábado aqui, Jesus. Jesus não mandou que a gente viesse guardar o sábado. Jesus ele só resumiu os mandamentos em dois. Dois mandamentos. Que os fariseus eles tinham perguntado a Jesus qual era os mandamentos. Interrogou a Jesus qual é o grande mandamento da lei. Porque os fariseus eles seguiam a lei. E eles queriam que Jesus também seguisse a lei mosaica. Mas Jesus ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Pronto. Se você ama a Deus, você não vai adulterar. Se você ama a Deus, você não vai adorar imagem de escultura. Se você ama a Deus, você não vai fazer nada que desagrada ao Senhor. Se você ama a Deus, você não vai cobiçar a mulher do seu próximo. Se você ama a Deus, você não vai fazer nada que não desagrada a Deus. Ponto. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o seu próximo como você ama você mesmo, você não vai tentar o mal contra seu irmão, você não vai tentar o mal contra aquele que está do seu lado, você não vai cobiçar a mulher do seu próximo, você não vai fazer nada do que os 10 mandamentos ele manda que você não faça. Se você guardar esses 2 mandamentos que Jesus ele mandou que nós devemos guardar, pronto, beleza, você está cumprindo aquilo que Jesus ele quer. Aí tem gente que fala: mas você tem que guardar o sábado. Pronto, beleza. A gente leu aqui em Tiago 2,10: porque qualquer que guardar toda a lei tropeçará em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pronto, acabou. Se você guardar o sábado e não cumprir os outros, você é culpado. Então você tem que guardar toda a lei se você quiser ser salvo e guardar o sábado. Você tem que cumprir toda, não pode tropeçar em um só. Então hoje, para os cristãos, a gente não vive mais segundo a lei. A gente não guarda mais o sábado. Não. A gente segue segundo a Cristo. Porque como a gente já leu aqui em Lucas 16:16, que a lei e os profetas duraram até João. Então até João vivia segundo a lei e segundo os e tinha profeta na terra. Hoje em dia não tem mais.
Hoje em dia tem o dom de profecia, não tem mais profeta e nem lei. Hoje a gente vive segundo a graça, por Cristo Jesus. Por meio da graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A gente não vive mais segundo nós. A salvação não vem segundo a obra, mas é pela graça, é por meio de Jesus. Você não faz nada para ser salvo. Não adianta hoje para o cristão, ele não deve guardar o sábado, porque Jesus ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do Shabat. Shabat quer dizer descanso. Quando Jesus falou: vinde após mim e encontrareis descanso, ele: vinde após mim e encontrareis o sábado. Jesus ele é Senhor do sábado. E se nós estamos em Jesus, nós não precisamos guardar o sábado ou o Shabat. Jesus ele quer dizer: venha após mim e encontrareis o sábado. Pronto, Jesus ele é o próprio sábado. Por isso que nós cristãos não temos que guardar o sábado. Nós temos que viver segundo Jesus ele nos ensinou. Hoje para nós cristãos não nos basta mais, não nos cabe guardar mais o sábado. Nós temos que viver segundo Jesus nos ordenou e segundo Jesus nos instruiu. Amém, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos guarde e nos fortaleça. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Fique com Deus, que a paz do Senhor esteja convosco.